Fala galera, aqui é o V do canal Nerd Sedutor e hoje eu trago os contos do Nerd Sedutor, aquele quadro que você tanto gosta e que fazia tempo que eu não trazia aqui. Hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu algum tempo atrás comigo e vamos falar sobre sedução natural. Então se prepara que depois da vinheta o bicho vai pegar. Então galera, quando a gente fala sobre sedução natural, qual é a primeira coisa que te vem na cabeça? Zé Bonitinho, o perigote das mulheres, aquele que não é TPM, mas deixa a mulherada completamente louca. Sedução natural é uma condição que faz os homens conseguirem seduzir naturalmente as mulheres, ou seja, sem precisar utilizar de nenhuma técnica. Todo o conhecimento que ele já possui é usado naturalmente e principalmente dá resultados. O caso que eu vou contar hoje pra vocês aconteceu um pouco antes de eu começar a namorar. Na época em questão, eu não tava mais querendo muito baladas e festas, eu tava meio cansado da pegação. E na noite em questão, dois amigos me convidaram para uma festa. I like it a lot. Eu não tava muito afim de ir exercer a pegação, mas pela broderagem eu fui com os caras. Eles disseram que ia ter alguns amigos deles, então eu fui mais pra me divertir, sem absolutamente nenhuma intenção de ficar com nenhuma garota. Chegando na festa, eu acabei conhecendo diversos amigos deles, e em específico uma garota que os meus dois amigos eram afim. Isso mesmo, os meus dois amigos eram afim de uma garota. Detalhe importante, nesse estágio da minha vida, eu nunca tinha lido nada a respeito de sedução. E toda a arte de pegar mulheres que eu sabia, foi fruto das minhas experiências, das minhas tentativas, dos meus erros. Eu sabia apenas seduzir naturalmente, sem utilização de técnica nenhuma. Mas naquela situação daquela festa, a gente acabou ficando numa roda entre amigos, e eu comecei a perceber a atitude dos meus dois amigos. Eles ficaram mais ou menos brigando pela atenção da mesma garota que eles eram afim. Apesar de eu não querer ficar com ninguém, aquilo despertou em mim uma certa competitividade. Principalmente porque eu sabia que eles estavam agindo errado. Eu não tinha nenhuma intenção de ficar com ela. Porque, como eu disse, meus amigos eram afim dela. Então, eu entrei na brincadeira pela atenção da garota. Só que da forma correta. Quando eles se distraíram, eu iniciei uma conversa com ela. Se eu não me engano, foi falando do sotaque dela. Perguntei de onde ela era. E comecei a brincar com o fato dela não ser da cidade. Um dos meus amigos percebeu o risco e quis de certa forma me bloquear pra ela. Chefe é chefe, né pai? Quem mandou ter fama? Só que ao invés de disputar a atenção dela ou contra-atacar o meu amigo, eu simplesmente mantive a minha postura e saí pra pegar bebidas. Não deu outra. Em pouco tempo a garota veio atrás de mim e continuou a conversa. E o jogo começou a ficar interessante quando eu percebi que ela tava caindo na minha. Porque daí eu intensifiquei o jogo com ela. Começou a tocar uma música bacana e eu perguntei se ela gostava de dançar. Ela respondeu que sim. Eu perguntei se ela sabia dançar. Ela respondeu que sim. Eu perguntei se ela gostava dessa música que tava tocando. Ela respondeu que sim. Eu puxei o meu amigo e disse, então dança com ele. Joguei ela e o meu amigo na pista de dança. Nesse momento, eu simplesmente sacramentei. Porque eu mostrei pra ela que eu não era um cara ciumento, que mesmo sabendo que o meu amigo era muito afim dela, eu não tava nem aí se eles ficassem. Durante toda a dança, ela não tirou os olhos de mim. Pouco tempo depois, eu interrompi a dança, nós formamos a roda novamente e eu trouxe uma bebida pro pessoal. Entreguei uma bebida pro meu amigo, entreguei outra bebida pro meu outro amigo, entreguei bebida pra uma menina que tava junto e na hora de entregar a bebida pra ela, opa, essa aqui é minha. A minha intenção com esse movimento foi fazer com que nós dividíssemos o mesmo copo. E foi assim durante algum tempo, até que meu amigo mais mongolão falou, tu não trouxe uma bebida pra ela, e foi até o bar buscar, fazendo as vontades dela. Depois desse lance das bebidas, conversei com ela mais um pouco e chegou a hora da gente ir embora. Acabou que ninguém ficou com ninguém. Mas quando eu tava saindo da festa, um dos meus amigos pegou e me falou, cara, por que tu não ficou com ela? Ela falou pra amiga dela que te achou interessante e tu poderia ter ficado com ela. Daí eu falei que não fiquei por causa deles e tal, porque eu sabia que eles eram afim dela e tal, e também não tava interessado em ficar com ninguém assim só por ficar. Eu já tava mais interessado em procurar alguém pra um relacionamento sério, enfim. O resumo dessa história que eu quero deixar pra vocês é que basicamente a minha postura e o meu comportamento me tornaram o homem mais interessante daquela roda de amigos ou daquela parte da festa. Muitas vezes, pra você seduzir uma garota, você não tem que ser um cara perfeito. Você só tem que ser melhor que a sua concorrência. Muitos caras têm dúvida de qual o melhor jeito de abordar uma garota, qual o melhor jeito de deixar ela interessada em você. E em muitos casos a resposta é basicamente você não fazer.
fazer nenhuma besteira, manter uma postura dominante, estabelecer um contato, interagir um pouco, conversar sobre qualquer coisa, deixar claro o seu interesse, mas sem demonstrar submissão, sem fazer as vontades dela e principalmente sem deixar a interação cair no frame da amizade. Os meus amigos erraram em vários pontos. Primeiro foi esse lance da amizade, o que deixava tudo mais difícil para eles demonstrarem o interesse que eles tinham realmente. Outro erro foi que eles disputaram demais a atenção dela. Sejamos cavalheiros, cada um tem a sua vez, cada um interage um pouco e que vença o melhor. A partir do momento que um fica queimando o outro, as mulheres notam baixo valor social nos dois e acaba descartando os dois por tabela. Mas o principal erro deles, com certeza, foi ter me convidado pra festa. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou tentar trazer mais contos do Nerd Sedutor pra vocês. Vou pedir, por favor, que vocês deixem uma força, deixando o like aqui embaixo. Isso ajuda muito na divulgação orgânica do canal. Coloca esse vídeo na página principal do YouTube de várias pessoas que buscam esse assunto relacionado à sedução. Se você não é inscrito, não perde tempo, se inscreve no nosso canal. Isso ajuda também bastante a gente fechar novas parcerias com outros canais. A gente está trazendo mais conteúdo para vocês. Se você está assistindo isso por um dispositivo móvel, clica no sininho para receber também a notificação quando a gente lançar vídeo novo. E se você gosta e quer apoiar o nosso projeto, não se esqueça, você pode fazer uma doação para a gente através do Padrim, para que eu possa investir um pouco no canal, pagar os editores, fazer transmissões ao vivo, gravar uns gameplays e alguns vídeos diferentes. Beleza? Tamo junto e que a força do V esteja com vocês.